A ouvidoria, que originalmente ela é destinada apenas a atender as demandas do cidadão com relação aos órgãos de segurança pública, a partir de um determinado momento, pela confiança que ela foi ganhando na sociedade e junto aos servidores da segurança, nós passamos também a receber demandas desses servidores, e é impressionante o número grande de servidores que nos procuravam para denunciar abusos, para denunciar arbitrariedades dentro dos seus próprios órgãos, dentro do seu próprio meio de trabalho. A própria visibilidade que a ouvidoria acabou adquirindo nesse período, durante a minha gestão lá, fez com que as pessoas tivessem mais coragem de procurar, mais coragem e segurança de procurar a ouvidoria e fazer denúncias. Então o número de denúncias, principalmente envolvendo corrupção policial e corrupção dentro do próprio governo, aumentou muito. Isso, sem dúvida nenhuma, passou a desagradar membros da cúpula do governo. E esse foi um dos motivos que levou, ao final, a minha exoneração do governo do Estado. A gota d'água nesse processo todo foi quando, no final do mês de fevereiro de 2009, eu recebi uma denúncia anônima na Ouvidoria da Segurança Pública, dando conta que havia dentro do Palácio Piratini, dentro do governo do Estado, um esquema de chantagem, extorsão, corrupção e espionagem, envolvendo membros da alta cúpula do governo. Essas informações foram levadas diretamente ao governador do Estado, que, ao invés de buscar uma apuração isenta e rápida dos episódios que eram denunciados, optou por me exonerar. Esse foi um dos motivos da minha saída do governo do Estado. Demitido pelo governo do Estado, não me restou outra alternativa naquela ocasião de levar o conjunto de provas que havia chegado às minhas mãos, levar a Ordem dos Advogados do Brasil, para que ela pudesse dar um encaminhamento mais isento e mais seguro à apuração dessas denúncias. Então, depois dessa minha saída conturbada na ouvidoria, a mídia, de um modo geral, que sempre protegeu muito o governo Neda Cruz, pelos mais variados motivos, passou a vender a ideia de que eu, depois de exonerado, fui em busca de materiais e informações sigilosas. Isso, na realidade, não aconteceu. Eu possuía uma denúncia que havia chegado na ouvidoria, na minha condição de ouvidor, levei o conhecimento da governadora. Após eu haver sido exonerado, eu tive a informação que existiam áudios que comprovariam essas minhas denúncias. Fui, aí já na condição de cidadão e de advogado, não mais na condição de servidor público, com o meu carro, fui até o local onde estava uma fonte que me repassou esse material. O conjunto desse material, os áudios que eu recebi, depois que já não era ouvidor, e aquelas informações que eu havia recebido e repassado à governadora, foram diretamente entregues à Ordem dos Advogados do Brasil, porque eu considerava que naquele momento não havia mais condições e segurança de entregar aquele material ao governo, e o governo naquele momento não tinha mais interesse de apurar com isenção os fatos denunciados. E vamos deixar uma coisa bem clara, eu não recebi isso de nenhum promotor público, eu recebi isso de uma fonte que eu me comprometi a preservar a identidade. É um compromisso ético que tive. Fui até essa fonte com o meu próprio veículo particular, jamais utilizei naquela ocasião, porque já não era mais servidor público, havia sido exonerado, utilizei o meu veículo particular para ir até a minha fonte, recebi aquele material, ao contrário da história fantasiosa que foi vendida, em nenhum momento cheguei a um promotor de Lajeado e me apresentei como ouvidor, porque naquele momento já não era mais ouvidor. Só que numa tentativa, infelizmente, com a cumplicidade desse promotor e de alguns membros do Ministério Público, naquele momento o interesse era lançar uma cortina de fumaça sobre as minhas denúncias e impedir que os verdadeiros culpados pelos fatos criminosos que eu denunciei permanecessem impunes. E, infelizmente, isso aconteceu. Gente, vocês não imaginam as pressões que eu e minha família recebemos nessa situação toda. Eu fui taxado pela imprensa de mentiroso, sofri um brutal processo de descrédito com relação às denúncias que eu fiz. O governo do Estado, ao invés de apurar as denúncias que eu fiz e buscar responsabilizar os culpados, mandou instaurar uma sindicância fantasiosa, que ao invés de investigar as denúncias que eu havia feito e apresentado a materialidade, acabou por investigar o período que eu passei na ouvidoria. Como não encontraram nada que pudesse desabonar nem a minha conduta e nem a minha gestão, acabou por silenciar com relação aos crimes que foram praticados dentro do gabinete da governadora. Vasculharam a minha vida, vasculharam a vida da minha família, mas como eu não tenho o rabo preso, eles não puderam encontrar nada que pudesse me comprometer e me desacreditar como era o interesse tanto do governo quanto da mídia a serviço desse governo. E nada como um dia depois do outro, com muitas noites no meio. Hoje, 1 ano e 8 meses depois, tudo aquilo que eu havia denunciado quando da minha saída do governo foi comprovado por uma investigação isenta do Ministério Público, que prendeu pessoas justamente acusadas
de espionagem, de chantagem, de extorsão, praticados dentro do gabinete da governadora e a mando de pessoas profundamente, intimamente ligadas ao núcleo forte do governo da Cruz. Certamente a mando da própria titular do Executivo. Para que vocês tenham uma ideia das pressões que eu passei nesse período imediatamente posterior à minha saída da ouvidoria, minha mãe, uma senhora com mais de 80 anos, foi visitada na sua casa por 4 policiais à paisana, numa viatura discreta, tentando localizar junto a ela o meu endereço. Porque durante aquele período, eu recentemente havia me mudado, então o meu endereço novo ainda não constava dos registros do Estado. Então eles, não sei a título de quê, buscaram vasculhar a cidade à minha procura. Então hoje todas as denúncias que eu fiz e comprovei há 1 ano e 8 meses atrás, estão perfeitamente comprovadas. Agora quem deve explicações à sociedade gaúcha não sou eu, é a Governadoria da Cruz.